né, é cada vez mais radical. Como que você vê essa nossa rejeição à política? Nós, ANCAPs, rejeitando isso, o que você acha disso? Cara, na verdade é o seguinte, quando qual que é a minha, da onde que eu me interessei por liberalismo, por essas coisas, que eu nunca sabia, na minha escola, né, cara, quando eu estava na escola, eu não tive esse debate, né, a gente, na escola não existia esse negócio de direita, esquerda, comunismo, eu falo, cara, a gente não falava disso, né, e eu sempre gostei muito da parte científica, fui fazer engenharia química, nunca me interessei por esses assuntos. Aí comecei a trabalhar, fiquei revoltadão com o imposto e tal, e cara, depois, assim, isso eu tô falando, sei lá, 2013, bem mais tarde, aí eu comecei a ver que existia um negócio chamado liberalismo tal, e aí você começa a ler, você começa a ver, e eu virei ANCAP por um tempo, eu fiquei, sei lá, eu chutar aqui, eu fiquei uns 6 meses sendo ANCAP, tem que acabar com o Estado, não sei o que, não sei o que lá. O que acontece é o seguinte, cara, como que eu vejo a rejeição à política? Eu vejo como algo muito coerente do ponto de vista, se você levar aquela questão da moral e dos direitos naturais, tudo, cara, é uma coisa bem realmente coerente, é diferente de outras correntes políticas que eu vejo que não tem coerência intrínseca, né? Mas eu acho que do ponto de vista utilitarista, ela simplesmente não funciona, né? Porque se a gente negar a política, se a gente simplesmente falar a política não serve para mim, a gente só tem a barbárie. Infelizmente, eu pelo menos não conheço nenhum exemplo na história de uma civilização que conseguiu se tornar estável e durar séculos, pelo menos, sem ter algum tipo de Estado. E aí, quando a gente chama de Estado, né, a gente pode ampliar essa palavra para uma série de definições, mas eu realmente não conheço. Então, do ponto de vista utilitarista, eu não consigo, né, enxergar uma solução pragmática onde os libertários tenham de fato uma razão utilitarista. Uma vez eu falei isso até para o Rafael Lima, cara, eu falei para ele, ele falou, cara, mas se você visse uma solução utilitarista, você se tornaria ANCAP? Eu falei, na hora, mas com certeza, se eu visse, para mim, aí seria o ideal. Eu acho que a minha dificuldade é entender, do ponto de vista utilitário, como que isso se aplicaria. Bem, a nossa segunda pergunta é uma pergunta que tem mais a ver com a sua vida na política, né? Você falou no chat, qual é o nome do superchat do MBL? Tem o nome Do aí. MBL News. Vai para Liberland, brother, olha lá. Não é esse não. Juro que você não vai ser esse não que eu vou jogar. Você falou, qual é o nome do superchat? É Pingo, é o quê? Esqueci o nome. Tá, o Pimba, eles chamam de Pimba. Desculpa, eu entendi que o superchat era o chat. Você comentou comigo lá no Pimba, você comentou o seguinte, você falou que existe uma visão errada dos libertários que eles esquecem que boa parte das pessoas de fato legitima o Estado. E eu achei isso profundamente interessante. Só que, partindo disso, como é que você parte da legitimidade das pessoas que de fato aprovam o Estado para um ANCAP como eu, que nem vota? Tipo, qual é a legitimidade que você tem sobre mim? Porque as suas decisões acabam decidindo a minha vida. Sim, é uma boa pergunta. Na verdade é o seguinte, cara, do ponto de vista, de novo, do ponto de vista dos direitos naturais, se a gente começar, que é o ponto de vista libertário, acredito eu, né? Você tem ali os direitos naturais de liberdade, propriedade, de vida, e eles são, ninguém pode interferir naquilo. O problema é, cara, quando você tem uma sociedade, um conjunto de regras, e essa sociedade necessariamente está ligada a um território, né? Quando você tem um território delimitado, e ali vive uma sociedade, e essa sociedade tem um conjunto de regras para viver ali, a partir do momento que você faz parte dessa sociedade, você tem que se adequar ao conjunto de regras que essas pessoas legitimam. É óbvio, cara, que a gente vai ter uma discussão aqui de que, por exemplo, se a maior parte das pessoas legitimar arrancar um olho seu porque você piscou muito rápido, isso é certo? É óbvio que não, né? A gente vai ter que sentar e traçar uma régua. Essa régua necessariamente vai ser arbitrária. Quem vai arbitrar onde está essa régua? Necessariamente essa sociedade. Isso é passível de erros, ainda mais numa sociedade complexa como a humana, mas eu acho que o que legitima é justamente que, se você está dentro de uma sociedade que está necessariamente dentro de um território delimitado, e essa sociedade arbitra um conjunto de regras para que todos vivam nela, eu acho que é um tipo de legitimidade, sim, de regras. Agora, sim, novamente, quando você tem a possibilidade de sair, se você fala assim, eu entendo esse conjunto de regras, eu nasci aqui, eu faço parte da sociedade, mas não serve para mim, eu não quero. Eu vou sair daqui. Então, tudo bem, a sua liberdade está preservada. A partir do momento que eu falo, você não pode sair daqui, aí está errado. Aí eu estou te escravizando.
Então, eu acho que, assim, a partir do momento que você tem, sim, a liberdade de sair, a liberdade de não falar, esse conjunto de regras, para mim, não serve, eu vou para outro lugar, eu acho que a sua liberdade não está sendo violada nesse sentido. Então, você Deixa seria eu fazer. Pode falar. Deixa eu fazer minha pergunta. Se, digamos que você fosse o dono de um mercado na Venezuela, e aí entra o governo do Nicolás Maduro e congela os preços. Agora, os preços determinados pelo Nicolás Maduro são preços que, caso você obedeça, caso você venda por aqueles preços, o seu mercado vai falir e você vai ter que fechar, as prateleiras vão ficar todas vazias. Você desobedeceria o Estado e venderia ilegalmente por um preço de mercado? É uma excelente pergunta, porque cai no seguinte, de novo, vou do ponto de vista utilitário. Se eu fosse o dono do mercado e o Maduro colocasse um preço que eu não considerasse justo ou sequer saudável, eu faria desobediência civil e, mais do que isso, eu lutaria politicamente para que as pessoas forçassem para mudar a regra daquele local. Agora é o seguinte, nós chegamos num outro... Eu já sei até onde isso vai levar. Tudo bem, então você é a favor de desobediência civil. Então aqui no Brasil, por exemplo, se o cara aumenta 1% o imposto, por que o cara não pode sonegar? Você entendeu? E aí, de novo, eu vou cair do ponto de vista utilitário. Eu não consigo fazer a defesa dessa tese, acho que ninguém consegue, de uma maneira coerente, do ponto de vista de liberdade e direitos naturais, 100%. É impossível a gente fazer esse debate nessa seara. A gente tem que colocar o elemento utilitarista. Tem que colocar. Então, de novo, no elemento utilitarista, eu faria sim desobediência civil, venderia sim de maneira ilegal, sim, eu lutaria politicamente para mudar aquelas regras, mas isso não serve como gatilho para eu justificar qualquer desobediência civil. Por que não? De novo, porque do ponto de vista utilitário, cara, eu acho que a gente não pode desconsiderar que existe sim um número aceitável de imposto para a gente cobrar sobre eu não vou nem falar de imposto, mas assim, você tem sim um número arbitrário do quanto que uma sociedade pode intervir na sua liberdade individual. Né? Eu acho que é isso que faz, inclusive, o conjunto de regras que a gente vive aqui. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente pode chegar até na questão das drogas. Né? Eu sou liberal, eu sou contra o Estado intervir no que você faz com o seu próprio corpo. Se eu quiser injetar heroína aqui até eu morrer, eu acho que eu tenho que ter esse direito. O problema é meu. Agora, se a sociedade entende que eu consumir aquela heroína necessariamente vai trazer uma consequência negativa porque vai estimular um comércio de uma substância, ou enfim, outras questões, por eu viver neste território, com este conjunto de regras, eu sou obrigado a respeitar. Né? Eu não concordo com isso. Então, eu acho que a luta tem que ser para mudar isso de maneira política, e não de maneira, eu não vou falar barbárie, mas assim, e não necessariamente fazendo a desobediência civil em todos os aspectos que eu discorde das regras da sociedade. Perfeito. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão. Posso fazer uma... Você deixa? Você fica à vontade, por favor. Uma pergunta específica sobre isso. Me parece que você está esquecendo um problema, que o problema é a utilização da força. E ela sempre volta para a utilização da força. Nós não somos presos hoje por dívida civil, isso é um mito. Não tem como alguém ser preso por sonegar imposto. Não é isso que prende e mata alguém. Se eu, por algum motivo, tiver um bem, um patrimônio, e esse patrimônio, você dever imposto sobre ele, um oficial de justiça vai na sua casa. Se você discordar desse oficial de justiça, você dizer, esse bem é meu, é justo, como assim, Maduro? Você passou isso, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho 80%, não vai dar, eu tenho que te entregar, eu tenho que pegar esse bem para mim. E aí, nesse momento em que ele fizer isso, eu resisto, e aí eu vou ser preso. Se eu resistir a essa prisão, eu serei morto. Em última instância, é isso que nos ensinou a baixar sobre qualquer lei. Você não acha que 95% das leis não possuem nenhum embasamento racional? Não é muito complicado dizer para essas famílias que você matou esses indivíduos por essas leis? De novo, eu vou por ponto de vista utilitário. Eu não conheço ninguém que tenha sido morto porque sonegou imposto e resistiu à prisão. Aqui no Brasil, pelo menos, isso não existe. Não existe um cara que, eu não tirei nota fiscal do meu produto, aí a polícia veio na minha casa para me prender e aí eles me mataram. Isso simplesmente não existe. Então, de novo, cara, se a gente ficar nesse debate filosófico, eu acho que essa é a maior discordância que eu tenho hoje dos libertários.
a gente fica muito nesse debate filosófico de acadêmico, do que é, o que não é liberdade. Eu acho que tem que fazer. Só que não se pode ignorar do ponto de vista utilitário que não tem como você viver num lugar sem Estado. Simplesmente não existe. Se você pegar a história da humanidade inteira, cara, nenhuma sociedade sobreviveu sem ter exército profissional. O exército profissional é um tipo de Estado, né? A gente precisa falar isso para vocês. Nenhuma sociedade sobreviveu tendo só mercenários, né? Ou então essa sociedade estava num lugar onde não tinha nada ali que se interessasse. O dia que apareceu, alguém com exército profissional entrou, invadiu e acabou. Ou essa sociedade é protegida por alguém que tem um exército profissional. Então, do ponto de vista utilitário, nós seres humanos, né, que somos seres conjuntivos, que nascemos já dentro nós somos pré-programados para vivermos em sociedade, nós temos sim, cara, algo dentro da nossa própria natureza que nos impõe a abrir mão de uma parte da nossa liberdade individual e, por conta do utilitarismo, fazer com que uma sociedade dite regras na sua vida. Então, isso conta também essa parte do imposto. Né? Então, assim, você vai falar assim, se você chegar para mim hoje e falar assim, Arthur, qual que é o número justo de imposto? Não sei. A gente tem que sentar, fazer conta, debater, chamar um monte de gente, ver o que a sociedade legitima, ver na prática como que funcionaria, mas não tem como eu chegar para você e falar assim, não, nenhum tipo de imposto ele é necessário e todo imposto é roubo. Eu não concordo com essa afirmação. Eu acho que não é assim e nunca na história da humanidade, uma sociedade sobreviveu sem pagar um imposto. Deixa eu falar uma coisa. Até 200 anos atrás, nunca uma sociedade tinha sobrevivido sem escravidão. E imagina que eu fosse um abolicionista 200 anos atrás e o Arthur Duval falasse esse mesmo argumento. Nunca uma sociedade sobreviveu sem escravidão. A escravidão nunca teria sido abolida. Para a escravidão ter sido abolida... Discordo. O ser humano tem mais de 10 mil anos na Terra e a escravidão ficou alguns séculos na nossa sociedade. E outra, eu não posso usar esse argumento para tudo. Há milênios. Há milênios existe escravidão em todas as civilizações. Eu sei, cara, mas não em todas. Não em todas. Tanto que hoje nós vivemos sem escravidão, né? E conseguimos viver normalmente. Eu não acho que... Arthur, eu preciso ser muito sincero. Eu não conheço nenhuma sociedade, e eu tenho um pouco mais de estudo em história, eu não conheço nenhuma sociedade que tenha vivido sem escravidão. Eu juro que eu tenho que fazer exercício de lembrar, tipo, qual sociedade poderia ter sido? Sei lá, os sumérios, os egípcios, sei lá, a Mesopotâmia. Eu não consegui lembrar de uma sociedade que tivesse sido o caso. Cara, vamos lá. Se você pegar os seres humanos antes mesmo da história, se pegar na pré-história, os seres humanos se desenvolveram sem escravidão, cara. E mas sem Estado também. Linguagem, gente. Tipo, tem um salto. Não, aí é que tá. Não, lógico que não. Quem disse que é sem Estado? Quando você tem, por exemplo, quando você tinha o ser humano caçador-coletor, você tinha ali uma imposição daquele conjunto de pessoas, se você ia ser um coletor, se você ia ser um caçador, se você ia proteger a sua tribo da tribo vizinha, se você ia cuidar dos seus filhos. Isso não é escravidão? Não. E uma monopólio da força te obrigar a te dizer cara, o que você tem que fazer, não é escravidão? Não, a partir do momento que você tem a opção de sair, não é escravidão, é o que eu falei lá no começo. Se mas você fala assim... vai sair de um grupo de caçador e coletor, o cara sai, ele morre. É o que eu tô falando, cara, você tem a opção. Eu tenho a opção de viver nesta sociedade, eu faço a conta. Para mim vale a pena viver aqui porque eu dependo de X pessoa para coletar alguma coisa, do outro para caçar, do outro para me proteger, e eu sou um construtor, tô dando um exemplo. Ou eu posso fazer a escolha, não, eu tô bem sozinho, eu vou embora, falou, um abraço, tchau e sai. E você pode fazer isso. Beleza, acontece que assim, a enorme maioria dos seres humanos fica em sociedade, e é uma escolha que se faz. De novo, se você falar pro cara, você não pode sair, isso é escravidão. Se você falar pro cara, você pode sair, deixa de ser escravidão, assim, intrinsecamente não tem mais como ser escravidão. Então você pode garantir para mim, por exemplo, hoje eu não posso sair do país. E eu não posso sair do país porque eu nunca jurei a bandeira. Eu não puxei uma reservista, porque eu sempre fui anarquista. Hoje eu sou proibido de sair do país. É uma proibição. Eu preciso me submeter a uma lei do Estado. Antes disso, eu preciso jurar a bandeira. É a única forma, não existe consciência minha hoje. Então eu estou proibido de sair. Você acha essa lei imoral?
Cara, é uma boa pergunta, mas de novo, cara, eu vou de novo no ponto utilitarista. Vamos ser bem sinceros aqui. Se você quisesse realmente muito sair, vamos supor que você tivesse, dá um exemplo, uma namorada no exterior e você precisa sair do país, ou sua família está no exterior, seu pai está para morrer, você precisa ir visitá-lo. Porra, você ia jurar essa bandeira para sair do país, né? Ninguém tá te colocando uma corrente e te aprisionando na tua casa. Então, eu acho que, de novo, do ponto de vista utilitarista, cara, é bem fácil que você consiga sair do país. Mas você concorda Eu tenho outra pergunta. Já não existe essa lei, você pelo menos entende... Não, de novo, aí a gente vai cair naquele debate do que é moral, o que não é moral, o que para mim, hoje, sinceramente, é um debate inútil. Nós temos muito mais coisas mais importantes para discutir do que, porra, vamos fazer com que os caras não jurem mais a bandeira para eles poderem sair do país. Você entende? Essa é a minha dificuldade, cara. Eu acho que fica um pouco raso. A gente fica, desculpa, cara, eu não quero criar confronto aqui, mas a gente fica um pouco bobo, cara, se a gente vê um monte de coisa realmente séria acontecendo, e a gente fica falando, não, porra, meu, mas aí é imoral que eu não consiga sair do país sem jurar bandeira, você entendeu? Eu tenho outra pergunta. Você disse que toda sociedade precisa de regras definidas socialmente. Agora, o mercado também se constitui de regras definidas socialmente, que é a propriedade, e essas regras podem ser definidas pelo mercado. Eu queria perguntar o que o Estado, como monopólio do uso da força, tem de especial que faz com que ele seja eficiente em definir regras e não o mercado de forma descentralizada. Não, mas é que tá, aí a gente vai cair de novo, eu vou cair no ponto utilitarista. Eu acho que o mercado sempre é muito mais ágil e sempre é muito mais eficiente em tudo, né? Basta ver, se eu pegar, vamos supor que todas as nossas empresas fossem estatizadas, a gente tá fudido, né? Ao passo que se a gente privatizasse a Petrobras ou abrisse o mercado e falasse, vem aí quem quiser, a gente teria melhores condições. Então, eu não vou discutir com você e dizer que a iniciativa privada não necessariamente que o Estado necessariamente é mais eficiente que a iniciativa privada em algum ponto. Eu não acho que isso aconteça. Agora, de novo, cara, o que a gente vai chamar de Estado? Porque se eu chegar para você e falar assim, então tudo bem, acabou tudo que é, entre aspas, público, né? Nós vamos chamar uma empresa privada para definir as regras da nossa sociedade. Essa empresa passa a ser o Estado. Para mim, a definição de Estado, né, neste caso, seria isso. A definição de Estado seria o que tem o monopólio da força. Se uma empresa fornece serviços de tribunal ou de segurança, mas ela compete com outras empresas e não impõe o seu monopólio, aí ela seria uma empresa de governança privada. Não, eu entendi, mas aí assim, me fala por que essa empresa privada não poderia arbitrariamente usar a força dela para fazer alguma coisa que está contra a regra? O que definiria isso? Por causa da competição. Por causa da competição com outras empresas. Se ela fizesse isso, as pessoas ficariam com muita raiva, elas boicotariam essa empresa e mudariam para outra. Se o Estado cometeu uma injustiça hoje, nós não podemos boicotá-lo. Você é obrigado a aceitar essa injustiça. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu só entendi direito. Vamos supor o seguinte, não tem mais polícia militar do Estado de São Paulo, acabou. Tem a empresa Alexandre Porto e tem a Alexandre Universidade, tem a Polícia Porto e a Polícia Arthur Doval, certo? Sim. Aí a Polícia Porto cuida de um determinado território e a Polícia Arthur Doval de outro. Aí não de um território. As duas empresas oferecem serviços livremente em qualquer território. Então vamos dar um exemplo. Eu estou na rua. Aí vem um assaltante me assaltar. Eu sou o Arthur Cidadão. O que eu faço? Eu chamo quem? A Purple Alert é um aplicativo que saiu semana passada. Eu achei interessante. Qualquer uma. Aqui você contrata. Calma. É um exemplo que existe. Purple Alert. Os caras fizeram o aplicativo, eu achei genial. É segurança privada. Com certeza os caras vão ser presos em algum momento para isso. É um aplicativo que você aperta e todas as pessoas ao seu redor ficam sabendo... No momento do assalto, você aperta um botão e nesse momento as pessoas são notificadas, as pessoas que você colocou na sua rede de ajuda. Inclusive as pessoas que estão... uma dessas empresas? Não, tudo bem, mas calma, vocês estão misturando aqui. Vamos lá, eu chamei uma empresa, chamei a empresa Alexandre Porto. Aí o cara é muito eficiente, ele chegou lá e, prendeu o ladrão. Aí vem a pergunta, quem legitimou que a empresa Porto pode prender aquele ladrão? Quem legitimou? Entendi. É um direito natural. É um direito natural de você se defender como um agressor. Mano, vamos lá. Tô na rua. Tô assaltado.
Aí apertei o botão, veio a empresa Porto prender aquele ladrão. Aí a resposta que você está me dando é, por que a empresa Porto pode prender aquele ladrão? Porque é um direito natural. Porra, mano, vamos Sim, lá. qualquer pessoa pode se defender de um assaltante. Qualquer pessoa. Eu sei, cara, só a que vítima, outra pessoa que esteja passando do lado, a empresa Porto, o McDonald's, o McLanche Feliz, eu qualquer concordo um pode com você. defender. A questão é, quem é que vai definir o limite da utilização dessa força para que você realmente... Cara, vamos lá, de novo. Vamos lá, eu chamei a empresa Porto. Chegou o policial da empresa Porto lá. Aí o cara tá vendo o ladrão. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo. O ladrão me roubou uma bala. Aí, beleza. A empresa Porto foi lá e prendeu aquele ladrão. A sociedade entende, vou dar um exemplo. A sociedade entende que aquela empresa não pode simplesmente executar aquele ladrão ali. Tem que levar ele para um julgamento, etc, etc. Quem legitima o limite da atuação daquela polícia e mais, quem é que legitima o tribunal privado para fazer esse julgamento? Você vai falar, tá, as leis naturais estabelecidas por uma sociedade, é exatamente a mesma coisa que legitima o Estado, é a mesma coisa, a diferença é, lógico que é, cara, a diferença é que o Estado, todos nós pagamos imposto para ir lá de sustentar, no teu caso, é o monopólio, a diferença é o monopólio. Não, então, eu entendi, eu concordo com você que realmente a polícia tem um monopólio, você poderia ter empresas competindo por isso, mas, de novo, a legitimação do limite dessa força vem do mesmo lugar, vem da nossa sociedade decidindo aonde é o limite. Então, sinceramente, cara, eu não consigo entender, tá? Aí não vou nem entrar na questão utilitarista mesmo, mas na questão filosófica. Qual a diferença filosófica, né, da tua polícia Porto para a polícia do Estado, se a maioria das pessoas, né, está legitimando a atuação daquela polícia? Arthur, existe um filósofo chamado Michael Hilmer, ele diz o seguinte, o Estado é legítimo se ele atuar como particular. Veja que a grande questão não é a atuação como particular. Enquanto o Estado atua como particular, ou seja, enquanto ele está no estrito limite da ação do particular, ele é legítimo. É quando ele chama aquelas coisas de públicas e traz prerrogativas públicas para ele, ele perde a sua legitimidade. É nesses... Eu entendi, eu discordo dessa visão. Eu discordo completamente dessa visão. Eu acho que a partir do momento que a gente legitimou que X, Y, Z, W, né, vai ter o monopólio ou não da força, mas o limite, né, está sendo estabelecido por nós, ele tem legitimidade. O que está acontecendo é o seguinte, um grupo de pessoas, né, acredita que, por não haver competição, então aquela legitimidade do uso da força não é verdadeira, e eu discordo dessa visão. Eu acho que, tudo bem, eu concordo com você que tudo com competição é melhor, óbvio, né, não existe ainda no mundo real, né, do utilitarismo, sei lá, eu desconheço exemplos de polícias privadas completamente sem Estado que tenham funcionado. Se me trouxerem o exemplo, pô, vamos estudar, eu acho do caralho. Agora sim, de novo, voltando para o campo filosófico, a legitimidade da atuação, daquele uso de força, seja pelo Estado, seja por uma empresa privada, é a mesma origem, é dada pelo mesmo jeito. Então, eu discordo dessa visão completamente. A legitimidade não é a mesma, porque uma empresa privada, ela vai agredir, ou melhor, ela vai punir apenas aqueles que cometerem crimes contra a propriedade, agredirem a propriedade. Enquanto que o Estado, sendo um monopólio, ele agride inocentes também. Por exemplo, se eu quiser implementar a minha própria forma de segurança, e não apenas segurança, de produção de energia, de produção de qualquer coisa, o Estado vai me agredir para impor o seu monopólio em cima de mim. E quando ele está fazendo isso, ele já não está mais punindo nenhum crime, ele só está ele mesmo cometendo um crime. Discordo, porque aí você está falando o seguinte, ele está punindo um inocente, aos olhos de quem? E aí, de novo, aos olhos de uma sociedade... Não, aí é que tá, cara. Ó, tudo bem, cara, aos olhos da nossa sociedade, a nossa sociedade legitimou que o Estado pode sim intervir quando um competidor, neste caso, aparecer de forma ilegal. Então, o Estado, é isso que é a minha dificuldade de entender. O Estado não é um bicho-papão que surgiu e falou, oi, tudo bem, eu sou o Estado. O Estado, ele surgiu a partir das pessoas. É óbvio que isso é ultra defeituoso, né? Nós vivemos num país de 200 milhões de pessoas. É óbvio
que é muito defeituoso isso. E eu sou a favor de sempre da diminuição do Estado e de deixar ele mais próximo ali dos seus cidadãos. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu mais discordo é que a nossa legislação penal seja decidida em Câmara Federal e não em câmaras estaduais. Agora, sim, não dá para dizer que, olha, eu li um livro e achei que o meu direito natural de ter uma arma aqui, um fuzil, usar heroína e fazer a segurança para o meu vizinho é natural, e então que se foda o que a sociedade decidiu e eu vou fazer desobediência civil, fazer não, cara. Na prática, você vai tomar um pau, porque a polícia vai vir e vai te matar. E as pessoas legitimam isso. Então, naquela pergunta da Venezuela, você acha que o mercado estaria errado em desobedecer o Estado? De novo, cara, a gente vai ter que vir no problema utilitarista. Eu jamais vou legitimar que um governante mate um dono de supermercado porque ele simplesmente não praticou o preço de mercado. Eu vou lutar com isso politicamente. Neste caso, eu faria sim a desobediência civil, mas, de novo, vou repetir pela terceira vez. Eu não vou pegar essa desobediência civil e falar, use para tudo que você acreditar que seja seu direito natural. Você entendeu? Existe um abismo. Calma, deixa eu fazer uma última pergunta para ele, porque, e aí continua na questão do utilitarismo, preciso fazer a pergunta sobre a pandemia. Eu acho que está acabando já o nosso tempo com o Arthur, a gente tem que fazer a pergunta. Você falou o tempo inteiro de uma questão entre uma hermenêutica, entre a liberdade individual. Você deve haver algum respeito pela liberdade individual. Claro. E, do outro lado, você trouxe a questão coletivista utilitarista, natural, de uma sociedade, entre aspas, né? Só que aonde está a liberdade individual dentro de uma perspectiva de controle social na quarentena? Porque me parece, a princípio, que o Estado para os liberais, e principalmente para os liberais brasileiros, ele não é mínimo. Porque mesmo que ele tenha funções mínimas, ele pode exercer, ou vocês acreditam efetivamente, que ele pode e deve exercer poder absoluto no cumprimento dessas funções. Ou seja, não é que ele seja mínimo, sim, é que as funções que ele tem são mínimas, ou são muito, são poucas opções, poucas funções, mas que os limites dele, o poder dele para cumprir essas funções é absoluto. E isso é muito preocupante, porque me dá a seguinte ideia: aonde está, dentro das funções que você reconhece que o Estado deve exercer, aonde está a liberdade individual? Não, cara, vamos lá. Você falou exatamente o que eu acredito. Eu realmente acredito. É que assim, aí a gente vai na definição de mínimo. Isso, um Estado mínimo não significa um Estado fraco. Ao contrário, eu acho que o Estado deve ser forte dentro das mínimas funções que ele deve ocupar. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só acender a luz aqui, cara. Pra gente não entrar em debate desta pandemia, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pandemia fictícia, tá? Porque senão eu não quero ficar entrando no debate da letalidade específica do Covid, da eficiência de uso de máscara, ou do João Dória, ou de Bolsonaro. Vamos criar aqui uma doença. Vamos supor que realmente existiu uma doença. Isso dá até para ser extrapolado no caso da vacina. Vamos supor que exista uma doença que ela realmente tem uma letalidade de 100%. Vamos supor que se eu espirrar perto de você, você vai pegar essa doença e você vai morrer, tá? E existe uma vacina que faz com que eu fique imune e não transmita essa doença. De novo, é uma doença fictícia, eu não estou falando de Covid aqui, tá? Para quem estiver assistindo. O Estado tem sim, deve ter o poder de trancar você em casa, caso você não queira tomar vacina, e obrigar você a tomar a vacina, e aí a gente vai discordar aqui, porque eu sou a favor que sim. Eu sou a favor que sim. A meu ver, para você preservar a liberdade, o direito natural de X à vida, você precisa privar alguma liberdade individual de Y, isso sim legitima a privação de liberdade de Y. No meu ponto de vista, sim. Tá? Inclusive, da onde vem ali a filosofia liberal de Locke, etc. E tal. Então, assim, eu realmente acredito nisso, eu realmente sou a favor disso. Agora, sim, se a gente entrar numa outra questão, e essa aqui eu nem preciso ir para a questão utilitarista, essa aqui a gente está, de fato, na questão filosófica. Se eu acredito que eu posso não tomar uma vacina, posso espirrar na cara de uma pessoa e matar esta pessoa, eu realmente acho que a pessoa que pensa assim não tem muita diferença de uma pessoa que acha que pode pegar uma arma e porque não gostou de uma outra pessoa dar um tiro na cara dela. Entendeu? Então, eu legitimo, sim, o uso da força e o uso do Estado para restringir liberdade de Y para proteger a vida de X. Beleza. Eu juro para você que é a última pergunta e aí depois você está liberado. Então, cara, na verdade é o seguinte, são 16h40, até 16h50 dá para ficar, eu só tenho compromisso assim.
Mas se quiser estender um pouquinho, tá tranquilo. Muito obrigado, muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta no superchat aí, agora é o momento, porque aí a gente consegue fazer a pergunta aqui. Nesse tempo tem que ser rápido. Manda abraço. Só existe um problema, e existe uma crise dentro da filosofia que a escola de Frankfurt lidou, principalmente o Habermas. Ele viu o seguinte, olha só, teve uma coisa chamada Alemanha nazista. E a Alemanha nazista, ela pegou o elemento social, de conformidade social, e ele levou ao extremo, ou seja, foi aprovado, durante aquele tempo, violência extrema contra aqueles indivíduos. Mas aquilo foi socialmente aprovado. Entende? As pessoas, de fato, legitimaram aquilo. Apenas 3% do judiciário da época disse alguma coisa contra. As pessoas tinham uma crença significativa de que as intenções por trás do Hitler eram boas, eram realmente bacanas. Como que você, dentro do seu argumento, eu não consigo enxergar essa crise na filosofia? Eu não consigo dizer aonde... como que ele responde realmente a Alemanha nazista e esses modelos autoritários que são amados pelo povo? Sim, vamos lá. Cara, isso aqui daria até para brincar, eu esqueci o nome do cara, Lady Goldwyn, né, que citou nazismo, eu perdi a discussão. Mas realmente é interessante, sua pergunta é muito inteligente. De novo, em primeiro lugar é o seguinte, vamos tirar um mito aqui. A enorme maioria da Alemanha nazista não era nazista. A maior parte das pessoas reprovava as ações de Hitler, por muito tempo isso foi escondido da população, tá? Então, não necessariamente ele tinha, de fato, ali a aprovação da maior parte das pessoas para fazer o que fez. Agora, é o seguinte, de novo, a quantidade importa, né? Vamos transportar aqui. Se eu chegar para você e falar assim, 99,99% de imposto é legítimo? Não. 0,001% de imposto é legítimo? A quantidade importa. O que eu estou falando é o seguinte... a quantificação do quanto você vai acabar com a liberdade individual de um cara importa. De novo, se eu chegar para um cara e falar assim, ó, você não pode sair na rua porque você pode matar outra pessoa que está rolando uma pandemia. A meu ver, isso é uma invasão da liberdade individual do cara muito pequena. Se eu chegar para o cara e falar assim, olha, você é judeu, portanto você vai para essa câmara de gás, depois eu vou queimar o seu corpo. Desculpa, cara, aí você já está invadindo a liberdade individual num ponto que você está acabando com a vida do cara, né? Então, assim, eu acho que fica até nítido de ver que, de novo, cara, o tamanho da interferência importa. Quando você chega numa Alemanha nazista, onde o judeu ele não podia ter um negócio, ele não podia andar na rua sem a estrela, e aí foi ficando cada vez pior. Cercou ali, fez os guetos, dentro dos guetos não podia entrar comida, depois pegaram os caras, jogaram em campo de concentração, a partir de lá mataram, etc. Cara, é óbvio que você tem uma invasão das liberdades individuais e dos direitos naturais absurdamente maiores do que quaisquer outros exemplos que vocês me trouxeram aqui, como, por exemplo, tem que usar máscara, ou vai ter que cobrar mais imposto, ou você não pode ter uma polícia privada que vai prestar um serviço concorrente à polícia estatal, entendeu? Eu acho que, cara, de novo, cara, a gente tem que trazer o debate para o mundo real, né, cara? E eu acho que é um abismo ali entre a Alemanha nazista e o controle de circulação social durante uma pandemia, pô. Não, perfeito, perfeito. Eu consigo entender isso. O que eu não consigo entender é qual o critério. Qual o critério que a gente vai usar. Porque, assim, a gente falou de utilitarismo. E, para ser sincero, eu até gosto das teorias utilitárias. Mas eu não consigo encontrar qual é o critério para a legitimação de política pública em cima do utilitarismo, porque o utilitarismo é uma filosofia. É a filosofia utilitarista, que acredita que nós devemos maximizar a utilidade. Você consegue provar para mim que é mais útil nós fazermos isso? Ou qual o critério que você usa para determinar que isso que o Estado, a existência do Estado e o monopólio do Estado e várias dessas coisas, elas são realmente mais úteis? Porque Cara, o meu argumento vai ser besta, porque não existe outro exemplo que funcionou. Não existe. Se você falar assim pra mim, pô, tem um lugar, né? Vamos falar da Liberland, cara. Tem a Liberland lá. Tá, o que tem lá? Porra nenhuma. Não existe um lugar no mundo onde você vá e realmente fala, pô, cara, aqui tem uma sociedade que funciona sem Estado. Não tem, cara. Se você me falar, tem, tudo bem, vamos lá estudar e ver como é que a gente faz. Não existe. Toda sociedade, assim, só existe capitalismo. Não existe outro modelo. Deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu terminar a frase, eu juro que eu deixo você fazer. E aí você continua. Só existe capitalismo. A ordem natural, a ordem das coisas é capitalista.
O Estado, ele não é uma ordem das coisas. A única coisa que ele faz é parasitar o sistema capitalista. Você está agindo e tratando como se nós tivéssemos um sistema social, e esse sistema social, os ANCAPs estivessem rejeitando ele. Não, existe um parasita sobre um sistema social. Cara, aí você está repetindo jargões, cara. Vamos lá de novo. Aí eu vou trazer o teu argumento, o meu argumento aqui, que é o ponto de vista. Tudo bem, eu vou concordar com tudo que você falar. Me mostra onde funcionou. Na 25 de março. Deixa eu falar. Eu juro pra você, na favela onde eu moro, a sua lei não chega aqui. Eu juro pra você, as pessoas não usaram a máscara aqui. Eu juro pra você, as pessoas não pagam imposto aqui. Cara, vamos lá, deixa eu te falar. Você tá pegando... Não, cara, você tá pegando um defeito de uma sociedade e extrapolando pra falar que aquilo funciona. É óbvio que não. Eu não posso chegar pra você e falar assim, porque existe camelô, isso prova que ninguém deve pagar IPTU. Não, cara. De novo, é isso que eu tô te falando. Então o camelô é a expressão máxima do ANCAP? Então, desculpa, cara, eu prefiro continuar liberal aqui, né? É o que eu tô falando. Me mostre uma sociedade construída, sólida, que durou, onde não se teve Estado. Me fala um. Deixa eu falar uma coisa. O que a gente pode observar no mundo é que quanto menos Estado interferindo no mercado, e isso especificamente em termos de regulações do mercado, quanto mais o mercado é desregulado, quanto mais fácil você abrir uma empresa, quanto menos burocracia, sempre a sociedade é mais rica. Então a gente tem esse gráfico de quanto menos intervenção do Estado no mercado, mais rica é a sociedade. E não tem nenhum motivo racional para a gente achar que esse padrão vai ser interrompido com o Estado zero. Concordo. Eu acredito que com o Estado zero esse padrão continua funcionando. Então me fala por que até hoje, né, nós temos milhares de anos de humanidade na crosta terrestre, e por que até hoje esse estado natural sem Estado simplesmente não conseguiu se manifestar? É falso isso. Porque a gente não conseguiu descentralização suficiente, a gente não conseguiu formas de manter essa descentralização. Mas de novo, aí desculpa, cara, mas aí você tá exatamente igual quando eu vou conversar com a Isa Pena e ela fala assim, não, é que o socialismo de verdade nunca foi aplicado. Cara, vamos lá. A quantidade não, é diferente. Deixa eu responder essa questão do socialismo. Isso é muito diferente porque o que os ANCAPs defendem, que é a propriedade privada, isso já está em todo lugar. A propriedade privada é uma coisa que funciona e já existe. Enquanto que o socialismo não funciona nada, não tem lugar nenhum e não existe mesmo. Igual um lugar sem Estado. Calma aí. Porra, mano. Só para constar, assim, nós temos exemplos históricos, sim, tá? 200, 300, 400 anos. A própria Islândia medieval. Nós temos períodos de... inclusive o nível de interferência na vida, uma pessoa podia viver a vida inteira, na época feudal, sem jamais conhecer seu suzerano. Eu não estou entendendo de onde saiu, por exemplo, na Grécia Antiga, você tinha propriedade, você podia jamais conhecer a existência do Estado romano, do Estado grego. Assim, a maior parte do tempo, nós vivemos vidas tão distantes do Estado que a existência ou inexistência do Estado era indiferente à maior parte da população. Foi quando ele tomou prerrogativas para si em um tamanho gigantesco que o debate sobre de efetivamente estar alcançando mais pessoas tomou corpo. Antes disso, ele nem fazia sentido, Arthur. Não, cara, vamos lá. Você dizer que a gente tinha um Estado com poucas atribuições, você dizer que a gente tinha muito mais liberdades individuais, não afirma que você não tinha Estado nenhum. É isso que eu tô te falando. Não existe material na sua vida. O fato de existir... Como não tinha, cara? Como não tinha? Por exemplo, sei lá, você pegar... Você consegue defender isso sinceramente? Porque eu realmente... Eu não consigo... assim, do que eu conheço de história, e pode trazer historiador aqui... Não, mas peraí, vamos ver se a gente está na mesma página aqui. Você está me dizendo, então, que na Grécia Antiga, por exemplo, o Estado não fazia diferença na sua vida? Então por que o Sócrates morreu? 99,5%, porque o Sócrates tinha uma vida voltada à polis. Se ele não tivesse uma vida voltada... Então, peraí. 99% das pessoas não tinha. O grosso das pessoas... Você tinha que optar por viver perto do Estado, nas grandes cidades. Você vivia nos campos e longe do Estado. É isso que não está fazendo sentido. O Estado interferia sobre uma minúscula parcela da população. A maior parte da população nem sabia quem eram os seus governantes.
Então me fala uma coisa, por que então justamente essas polis foram as que cresceram e que nós somos descendentes desses caras hoje? Por causa de uma coisa chamada informação. A informação era mais simples lá. Não é só por isso, cara. Não é só por isso. Por que o Império Romano cresceu tanto, velho? Porque o cara chegava lá com o exército e falava, agora é meu. Acabou, velho. Por que Júlio César foi Júlio César? Porque ele chegou lá na Gália e falou, meu irmão, tô com o meu exército aqui, vou te fuder. E foi isso. Então é isso, velho. A verdade é que, na história humana, nenhuma sociedade sobreviveu e ficou estável e passou ali gerações para frente das suas tradições sem um exército profissional. É o que eu tô falando desde o começo. Então, se você... Não interferia, os exércitos eles batalhavam entre eles. Cara, de novo, é o que eu tô falando. Você tá dando exatamente o mesmo exemplo do camelô ou da sua favela que você tá falando. Você tá falando, por que aqui tem um ponto onde o Estado não alcança, né? Eu estou dizendo que... Não é a maior parte, e eu estou dizendo para você que então é isso que funciona, mas no que a gente vê na realidade não é isso. Todos nós hoje estamos sob a regra de um Estado. É o que eu estou falando, nessa batalha filosófica do Estado e o não Estado, o Estado ganhou. Aí você vai falar, eu quero diminuir esse Estado? Eu quero, mas não acho que a solução seja cortar no zero. Você entende? Isso, essa é a nossa diferença. Por favor. Eu tenho outra pergunta. Quando é que vai ser o X1, você versus Cogos? Cara, você sabe que você sabe que é o seguinte, o Cogos me mandou mensagem, eu juro pra vocês, eu tava ao vivo, eu falei, não é possível. Eu marquei com ele, falei, onde você tá? Sei lá onde ele tava, falei, me encontra na Praça da Sé. Eu juro, velho, ele foi na Praça da Sé. Ele foi, e ele me tirou foto, falou, tô aqui te esperando pra sair na porrada. Eu falei, puta, eu saí daí agora, eu tô na Lesp. Aí ele foi pra Lesp e tirou foto, tô aqui pra gente sair na porrada. Eu falei, mano, o cara tá louco, ele quer me bater mesmo, velho. O cara tá maluco, velho. Mas eu não gosto de violência, não, cara. Pessoal, eu só vou pedir desculpa aqui, realmente chegou perto aqui do fim, mas eu realmente, puta, quero pedir desculpa, agradecer aí o pessoal. Não sei se deu pra mostrar, né? Eu acho que a gente discorda bastante nesse ponto, mas acho que a gente tem que conversar mais, mas é isso, cara, sei lá. Eu vi alguns comentários, depois eu olhei aqui, muita pessoa falando, o Arthur fala, eu acho. Cara, realmente, eu acho. Né? Eu não vou vir aqui e falar, olha, eu li no livro do Locke, então o Locke aqui tem um argumento irrefutável sobre isso, e não é meu estilo, eu não sou acadêmico, eu provavelmente não li nem um décimo do que vocês leram, mas a minha convicção é essa, eu realmente acredito que não vamos ter solução com o Estado ou zero. Beleza, Arthur. Valeu, então. Obrigado aí pela presença, Arthur.